Mostrar também, né, essa declaração da escravidão, porque aí eu vou lançar até uma pergunta aqui. Isso não é racismo? Quando ele agradece a escravidão no continente africano, diante de tudo que aconteceu com os negros no Brasil, como o Segré mesmo falou, 3.800.000 africanos foram escravizados no Brasil, e vendo as barbáries, que a gente falou em execução, quantos escravos também não foram executados no Brasil? Não só torturados, não só fazendo trabalho escravo, mas executados. E aí, o presidente do Brasil vai no continente africano pela primeira vez no seu governo e dá uma declaração como essa. Eu vou colocar a declaração e depois eu quero botar na roda. É racismo? Ali pode ter acontecido um crime de racismo ou não por parte do presidente Lula? E eu quero recuperar essa relação com o continente africano, porque nós brasileiros somos formados pelo povo africano. A nossa cultura, a nossa cor, o nosso tamanho é resultado da miscigenação entre índios, negros e europeus. E nós temos uma profunda gratidão ao continente africano por tudo que foi produzido durante 350 anos de escravidão no nosso país. Olha aí, ó, essa é a declaração do Lula. E além de perguntar pra vocês se isso é ou não racismo e o que falar sobre essa situação, tá aqui. A partir de hoje, deixo de responder pela assessoria de imprensa da Janja. Sigo trabalhando para o gabinete pessoal do presidente, mas agora voltando a me dedicar à tarefa de colaborar com a preparação e redação de discursos e falas públicas, disse a Cristina Charão, que é aí, né, assessora da Janja. Agora ela vai se focar nos discursos do Lula. Ou seja, Janja tem assessoria, agora. E outra, tá difícil o Lula falar, então, como a gente disse, espontaneamente. Agora vai ter que ler tudo direitinho, porque é muita besteira. Não vai. Será que vai ler? Eu duvido que vai ler. Mas o Lula e Janja são almas gêmeas. E tem uma frase da almas gêmeas que diz: extirpar o mal pela raiz. Então, qual é o problema hoje? O discurso, essa espontaneidade que dá. E dá a sensação de termos um Lula analógico numa era digital. E essa é uma preocupação muito grande, porque quando começou o Lula em 2003, era sair na televisão e os telespectadores assistirem. E não podiam comentar, não dava para comentar. Podiam fazer um comentário dentro da TV para a TV. Agora tem redes sociais. Em 2005 começou o YouTube, 2009, 2013 Telegram, WhatsApp. Então hoje tem essa devolutiva da pessoa que emite uma declaração com aquele que recebe a declaração. E somos criticados, e por isso a responsabilidade. Imagina a nossa responsabilidade pelo jornalismo que fica para um presidente da República, né? Nelson. Eu concordo inteiramente que eu acho que ele não vai ler esses discursos, porque presidente já no terceiro mandato não vai ser algum assessor que vai falar para ele que ele tem que ler algo. Aliás, isso também era com o Bolsonaro. Também ninguém fazia ele ler nada. Ele fala do improviso mesmo. Seja quem quer que seja o presidente. Se fosse eu lá também ia querer falar de improviso, e qualquer outro aqui não ia ficar preso em discurso escrito por alguém. Falar o que o Lula fala, eu ia ler. Mas eles têm essa ideia de que eles podem falar o que quiserem. Até pelo fato de terem falado tudo o que falaram, o Lula ter dito tudo que disse e não ter acontecido nada. Os seus ministros não repercutem. Ministro de Direitos Humanos, ministro da Mulher, ministro da Igualdade Racial, ministra da Igualdade Racial. Ninguém fala nada. E a grande imprensa também não fala. Então, até pelo fato de que não dá muito resultado, é que ele vai continuar falando de improviso, ignorando o discurso escrito agora pela ex-assessora da Janja. E você levantou um ponto, Koba. O ministro dos Direitos Humanos, o ministro Silvio Almeida, ele é o autor. Todo mundo já ouviu falar de racismo estrutural. Essa tese é do ministro dos Direitos Humanos, do Silvio Almeida. Ele está numa das primeiras obras dele, e olha só que ironia. Ele, quando se manifestou, não se manifestou sobre o Maduro no Brasil, não se manifestou quando o Lula defendeu a entrada da Venezuela nos BRICS, não se manifestou quando a Denise Ortiz tomou um soco no peito, e quando ele vem se manifestar para o público, é para defender uma fala do Lula. Que, olha, uma fala dessa que tem uma carga racista muito
muito grande, inevitável a gente chegar a essa conclusão, porque você agradecer o continente africano pela escravidão no Brasil é como o estuprador que agradece a sua vítima ali pela oportunidade de ser pai. Isso é um completo absurdo, uma insanidade. E o ministro dos Direitos Humanos, quando vem a público, é para defender esse absurdo. Não, e ele também O que ele disse, ó, só pra lembrar aqui, eu achei aqui, o que o presidente Lula disse foi: o Brasil tem uma dívida com a África e ela tem que ser paga. E por isso o presidente tem insistido, e já falei com ele sobre isso, é que a agenda de direitos humanos com a África envolve o chamado direito ao desenvolvimento. Como é que ele diz, né, que o presidente... Ele quer dizer o que o presidente falou, sendo que a gente vê. Ele não tá lembrando que a gente viu o que o presidente falou. Ele não falou que o Brasil tem uma dívida com a África e que ela tem que ser paga. Isso não é ministro, né? Isso é comparsa, velho. É isso. Ele agradeceu. Ele não passou um pano, passou um aspirador, né? Tá traduzindo. Não, e o Lula falou uma coisa e o ministro fala, não, eu vou traduzir o que o Lula falou. Não é aquilo que vocês escutaram. Essa é a versão. As letrinhas, libras, é a tradução do discurso. Na polícia se chama arredondar, né, Coronel? Arredondou a ocorrência. Não, e o pior não é isso, né? O pior é que o Lula, ele fala o que ele fala porque ele tem essa liberdade. Não só a imprensa não o repreende ou então o inquire a respeito de alguma coisa, como ele tem o apoio do judiciário, nós sabemos disso. O judiciário no Brasil não existe para o PT e seus asseclas, ele só existe para a oposição. Nós estamos, inclusive, não sei se vocês sabem, em alguns atos, algumas atitudes da oposição, nós estamos providenciando documentação para a ONU, porque não adianta a gente mais recorrer ao nosso judiciário. Tudo que nós encaminhamos para o judiciário, para o STF, para o CNJ, para quem seja necessário, nós não temos resposta. Isso porque nós somos deputados federais. Simplesmente não se toma providência. Então nós estamos tendo que recorrer à ONU, aos direitos humanos da ONU para determinadas situações, porque aqui no Brasil nós estamos numa situação típica de ditadura jurídica, judicial. É absurdo. Nós tivemos pela primeira vez no Brasil, desde a Segunda Guerra Mundial, nós tivemos campo de concentração, coisa que não acontecia há 80 anos, nós tivemos no início desse governo. Agora nós temos esse governo que pratica crime diariamente, crime de racismo, crime de ameaça, crime de genocídio, porque ele sim está pregando o genocídio. O outro presidente era chamado de genocida, mas esse prega o genocídio quando ele fala que alguém tem que ser extirpado. E o que é feito contra ele? Nada. Nada por quê? Porque ele criou um grupo de comparsas que permite que ele fale o que ele bem pense e ninguém o repreenda, ninguém o tome atitude contra ele. E quando a oposição se posiciona, simplesmente essa oposição, ela é totalmente colocada de lado, ela não é considerada. Essa é a realidade do Brasil. Nós estamos vivendo um sistema de ditadura judiciária, onde a cada dia piora e faz com que esse cidadão, que eu não prefiro não falar o nome dele, a cada dia cometa esses absurdos, cometa crimes e mais crime e vem o outro ministro, que pra mim não é ministro, é comparsa, passar um pano no que ele falou, querer arredondar a ocorrência. Ele falou, não, ele não falou isso, ele falou aquilo. Ou seja, é bem claro que ele passa de um bando, isso não é ministério. Ô deputado, eu, assim, com todo o respeito, eu vou entender a origem, o sentimento que move a fala do senhor, mas eu acho que tem alguns excessos. Primeiro, vamos falar da imprensa. Quem passa pano é a imprensa oficial. A gente não pode aqui, num veículo com 90 anos de tradição, como a Jovem Pan, que faz um trabalho de jornalismo independente, fazer de conta que a imprensa é só isso, porque a imprensa brasileira é plural. Mas hoje temos emissoras que funcionam quase como uma existe um mainstream. É o que eu tô falando. Você vai me permitir discordar de você. Hoje a Jovem Pan tá sofrendo, inclusive, censura por causa da postura dela. A imprensa passa um pano, sim. E quem se põe contra tá sofrendo censura. A gente tem que criticar os setores da imprensa. Se a imprensa tivesse uma postura totalmente correta, totalmente imparcial, eu calaria minha boca. Porque eu acho o seguinte, quem tá errado, seja de A ou B, tem que responder pelo erro, mas não. Aqui no Brasil atualmente, é só um lado que pode errar, é só um lado que pode falar, o outro lado não pode abrir a boca. Isso nós temos manifestação da imprensa e, repito, do judiciário. Sim, nós temos uma imprensa vendida hoje. Temos órgãos que são independentes como a Jovem Pan, temos, mas nós sabemos o que está sofrendo. E a questão da imprensa, eu imagino que seja até, na verdade, não é nenhuma passação de pano, como faz o ministro, por exemplo, de querer traduzir o que o presidente Lula falou, mas é de se omitir.
às vezes de não dar o destaque devido, porque isso aqui era para ser destacado. Isso era para ser notícia nos principais jornais das principais emissoras, para ser capa de jornal dos principais jornais impressos. E não é, e cobrado. E não é. Não, e manchete então, assim, de telejornal. É claro. Chamado telejornal. Claro. Não aconteceu nada, gente. Não aconteceu nada. Ninguém. A imprensa não se manifestou. São poucos órgãos da imprensa que ao menos deram uma notícia. A grande maioria fez que não aconteceu nada. O meu único ponto é que valorizar a pluralidade e o fato de que a Jovem Pan está aqui fazendo esse trabalho com audiência incrível e que a audiência da Jovem Pan, inclusive, também tem uma posição diferente, reflete o fato de que o Brasil é muito maior do que o PT. O Brasil é plural. E a imprensa não reproduz fidedignamente a opinião popular. A gente tem uma imprensa muito mais tendenciosa, com um lado muito mais nítido do que a grande população. O meu ponto é que nós precisamos valorizar o trabalho da imprensa que traz pluralidade, como a Jovem Pan. Então, o meu ponto é esse, é que quando a gente generaliza, parece que a gente está entregando os pontos, e a gente não pode entregar os pontos. O Brasil é uma sociedade plural, com muita diversidade de pensamento. A Jovem Pan existe para representar essa diversidade de pensamento e isso precisa ser valorizado. E eu acho que se a gente que está aqui começa a entregar os pontos e dizer não, a imprensa é toda isso aí, é como se a gente estivesse dizendo que perdemos a disputa. E a gente não pode entrar nessa posição de resignação, na minha visão, porque o Brasil é muito grande, diverso, e isso é fundamental de ser valorizado. Agora, a gente teve também a situação que ele diz, né, Diego? Que o rico não gosta de pagar dívida. É uma atrás da outra. Ele tem, assim, é uma pérola atrás da outra do presidente Lula. E que realmente preocupa, né? Como o rico não gosta de pagar dívida, ninguém gosta de pagar dívida, ninguém gosta. Agora, se não paga, ele é processado, ele vai pra justiça, ele é obrigado a pagar as suas dívidas. Agora, embasado no quê? Ele diz que o rico, diferentemente do pobre ou de qualquer outra classe social, não gosta de pagar dívida. Olha, embasado em nada, como é de costume, né? O Lula, como nós estávamos falando aqui, os discursos dele são coisas sem pé nem cabeça, sem fundamento, ele não observa bem as palavras. Mais uma declaração infeliz do presidente, né? E de novo, isso também é um método, Asmar. É o método de dividir para conquistar, segmentar a sociedade a todo tempo. É o rico, é o pobre, é o patrão, o empregado, é o heterossexual, o homossexual. Isso é um método dos partidos de esquerda, isso é um método que o Lula utilizou, o Mano colocou muito bem aqui. Muitos pensam que o Bolsonaro é o pai da polarização no Brasil. Não é. É o Lula. O Lula começou com isso e isso é o comum da esquerda. É o que eles têm como estratégia. Diversas cartilhas de estratégia de campanha, cartilhas até de estratégias de guerrilha que são divulgadas aí na militância esquerdista, trazem essas estratégias de divisão. Então, quando o Lula fala isso, ele está ali comprovando o DNA comunista que ele tem. E quando a gente tem um presidente, aliás, não precisa comprovar, né? Como você disse aqui, Asmar, ele já declarou isso há alguns dias ali na reunião do Foro de São Paulo. E isso é extremamente perigoso, porque como nós já dissemos aqui, o comunismo é um regime assassino, é um regime que leva à morte, que leva à fome, e que, o Mano disse aqui no começo do programa também, olha, eu não acredito que esse governo vai trazer uma política pública de campos de concentração, mas não precisa, porque esse é o resultado natural do comunismo. Nós temos duas formas de aprender alguma coisa, ou é observando ou é sentindo na própria pele. Basta observarmos o que está acontecendo na Venezuela. Nós não temos campos de concentração lá, mas nós temos a população morrendo de fome, nós temos a população revirando lixo para comer. Eu acho que tem um ponto também que une as duas falas, inclusive. Porque o que foi a base intelectual da escravidão é a ideia de que existem algumas pessoas, alguns seres humanos que são menos humanos do que os outros e que, portanto, podem, como se fosse uma questão da natureza, ser explorados pelos outros. E quando você cultiva uma retórica política que trata o adversário não como adversário, mas como inimigo, como alguém a ser extirpado, como animal selvagem, como faz o Lula, o que ele está alimentando é exatamente essa percepção cultural de que existem alguns seres humanos dignos de direitos e outros seres humanos menos humanos. Mas, mano, isso devem ser extirpados. Isso é coisa do comunismo, né? Exato. Tratar pessoas como subhumanos. Se você está comigo, você tem direito. Se você não tem, você é subhumano. Eu diria que é coisa de todos os regimes
autoritários e coletivistas que separam a humanidade em grupos, em coletivos. Aí tem um coletivo superior, um coletivo inferior. Exatamente. E outra coisa, só acrescentando o que o Diego está falando, dentro do discurso, uma coisa que o Lula faz e faz muito bem, que eu acho que é uma das bases do comunismo, é a mentira. A mentira, assim, é deslavada. Eu não sei exatamente o número, mas foi ele que falou em 700 milhões de mortos na Covid. Ô, meu... E às vezes você pega uns discursos dele, você vê que ele inventa uns números que são absurdos. E ele fala aquilo como verdade, ele joga aquilo como verdade, assim, mentiras absurdas. Deputado, tem um vídeo do Lula no qual ele confessa isso. Ele dizia, olha, na época do meu governo eu viajava, era bonito eu passear pela Europa falando mal do Brasil. E eu falava que tinha não sei quantas milhões de crianças na rua. Pesquisem esse vídeo, é um vídeo que está disponível no YouTube. Isso como eu disse aqui, é um método dele. E aí ele diz que algum assessor chegou para ele, mas presidente, se tivesse 30 milhões de crianças passando fome na rua, a gente esbarrar em crianças. Não, mas é muita mentira, Deus do céu. E o que mais preocupa, né, Nelson, Segré também, é essa semelhança com regimes ditatoriais. Isso é o que mais me preocupa, porque é não concordar com o que ele faz, não concordar com a forma como ele pensa, é do jogo. É do jogo, tem um presidente com o qual eu não concordo. Agora, agradecer a escravidão. Quando você agradece a escravidão, você não está tendo zelo nenhum pelo ser humano. Quando você agradece pela produção de uma escravidão, você não tem zelo pelo ser humano. E falar que esse tipo de gente tem que ser extirpada também me faz lembrar de discursos que eu via nos livros de história com esses governos absurdos. Alguns que ele tanto ataca. O fascismo, o nazismo e o comunismo que ele defende. Tem muitas semelhanças com regimes autoritários de fato. Mas em relação a isso que a gente estava comentando aqui, Asmar, sobre esse discurso que ele falou que o rico parece que gosta de ficar devendo, né? Ele fala até que o pobre, quando está devendo, fica cabisbaixo, fica triste, fica envergonhado. O rico não, o rico ele não liga de ficar devendo. Um tremendo absurdo, porque quem gosta de ficar devendo e não liga, cara de pau, é pessoas sem caráter. Seja rico, seja pobre. É a Venezuela, a Argentina. Eles não ligam de estar devendo pro Brasil. Também. Opa, peraí, como assim? Falou com a Argentina aqui, ó. Ué, mas ele não mentiu, não. Nada. A Venezuela tem 4 bilhões pra pagar pro Brasil de reais e não pagou. E vem aqui com a cara lavada, né? Você sabe o que deve... Recebido como herói. Recebido como herói, verdade. Você sabe o que deve a Argentina para o Brasil? A emissão das notas. Na Casa da Moeda, no Rio de Janeiro, foram emitidas notas de pesos argentinos. Porque a Casa da Moeda argentina não dá tempo de imprimir tanto dinheiro. Por conta da inflação. Tá brincando. Não. Emitiu no Brasil, na Espanha, agora em Vietnã e em Malta. E do Brasil não pagou. Então a gente é um caloteiro fenomenal. Não pagamos nem a nota emitida. Tinha que emprestar o Messi pra jogar uma Copa pra gente, pelo menos. Deveria, poderia. No mínimo. Agora, mas é preocupante esse discurso. Porque o que me preocupa é regime ditatorial. O que me preocupa é falar em gente extirpada, em não zelar pelo ser humano. E isso começa a preocupar. Porque ele diz animais selvagens. Sim. Quem é ele para chamar uma pessoa que se desentendeu ali, não cabe a nós falar sobre esse assunto, de animal selvagem? Não, mas... né? Mas é um discurso. Eu participei infiltrado no Foro de São Paulo, que foi mencionado aqui. Uhum. E lá é camarada. Camarada aqui, camarada de lá, camarada aqui, camarada de lá. Teve até uma participação de uma agrupação política dos Estados Unidos. Segundo ele, 75 mil pessoas que defendem um comunismo nos Estados Unidos. Isso me pareceu a ápice da idiotice. E aí eu perguntei, inclusive... E da mentira, né? Também. Mas se vocês são 75 mil, por que vocês não migram para a Venezuela, não migram para Cuba, não vai para a Argentina, não vai para a Nicarágua, em lugar de pretender que 75 mil comunistas na América, nos Estados Unidos, queiram que 300 milhões pensem como eles? Ele falou, não, porque essa é a nossa bandeira. Então, essa implementação do comunismo na região não é discursiva. É um projeto. Depois, se consegue ou não, já é outro papo. Mas eles querem isso aqui. Me preocupa. E eu também me pergunto por que, como você disse, não vão para esses países, né? Porque é o próprio João Willis, que a gente vai falar hoje dele, que vai ser processado por homofobia. Quando ele foi morar fora, ele não foi para Cuba, ele não foi para Venezuela,
Ele foi para os Estados Unidos. Lá não tem iPhone, Nesses locais, o único que vive bem é só o ditador e a família dele. Não, e outra, então o caso quem vem de fora específico, não vai viver igual os outros. E outra, pobres. Koba, o caso específico do Jean Williams, por ser homossexual, nesses países que nós estamos como países aí socialistas, o homossexual não é bem recebido. O homossexual ele é repudiado. O grande Che Guevara, herói dos revolucionários e de esquerda, era homofóbico e chegou a assassinar homossexuais. Então nós sabemos que é muito bonito o discurso querendo ser imposto na gente, mas nos países que eles endeusam, eles não querem morar, porque sabem que lá eles não terão chance não só de se expressar, como de morar, inclusive, de viver, porque eles serão reprimidos e duramente. Agora, um ponto que eu acho fundamental da gente trazer é que a forma de combater esse tipo de discurso autoritário precisa ser muito inteligente. Porque autoritarismo se combate com liberalismo, com liberdade, com o respeito ao pensamento do outro. Então, aquilo que eles fazem, nós criticamos, nós não podemos reproduzir. Então, o PT precisa ser domesticado, não extirpado. Quem quer extirpar é quem é autoritário. Então, se a gente deseja combater o espírito autoritário de projetos políticos como o do PT, o que a gente precisa é vencer o debate e não exterminar o adversário. Mas aí tem aquele paradoxo, né, mano? Como é que a gente pode tolerar o intolerante? O PT prega o tempo todo que os seus adversários políticos deixem de existir. Isso é o que o PT prega. E o teu temor, Asmar, não é um temor em vão. Muita gente pensa, uma ditadura no Brasil, isso não vai acontecer nunca. Porque tem aquela coisa no imaginário que uma ditadura vai ser implantada aqui com o pé na porta, que vão chegar de um dia para o outro e caçar nossos direitos fundamentais, que vão acabar com o habeas corpus, que vão acabar com o nosso direito de ir e vir, mas não é assim. A gente sabe que isso é a conta-gotas. Na Coreia do Norte demorou 40 anos, na Venezuela demorou 30 anos. Isso é um projeto a longo prazo. Mas então, aí na Venezuela você tem uma ditadura democrática. Não, sim. Que incorporou o poder através de uma eleição. E esse é o pior tipo de ditadura, que é a ditadura que se disfarça de democracia. Claro. E é a mais perigosa. É o que estava se discutindo essa semana, inclusive, né? De que, não, agora na Venezuela vai voltar a democracia porque as eleições vão ser limpas. Eles vão aceitar os observadores internacionais, que é uma balela. Porque o que adianta agora... Já tornaram inelegível a principal opositora. Na hora da eleição vai ser limpo. Até agora, quem queria... Vai ser um WO democrático. Quem queria noticiar as verdades sobre o governo... Tá todo mundo calado, a imprensa. Quem queria se manifestar contra o governo tá lá, tem suspeita até de morte, tem suspeita de mortes de opositores. Aí agora, na hora da eleição, vai ser limpo? É claro que o Maduro vai ganhar a eleição. Quem é que vai votar contra? E por isso que eu acho tão importante destacar esse ponto. Porque assim como a ditadura não se constrói de um dia para o outro, uma democracia liberal, plena, forte, também não. Então é um trabalho que a sociedade precisa fazer. E por isso eu destaco tanto. Nós precisamos valorizar as iniciativas da sociedade que cultivam o espírito democrático. Então, é muito importante isso. Não existe atalho para fazer do Brasil um país próspero, um país que dê orgulho para o nosso povo. Não tem atalho para isso. Não é extirpando alguém, não é fazendo Mas tem uma golpe. política do medo também. Mas a Tem gente uma política do medo. O cidadão que quer se manifestar hoje pacificamente, ele tem medo. Exato. E se manifestar pacificamente por um Brasil melhor, tá na Constituição. Exato. Então a gente tem que enfrentar o medo através da coragem e da esperança de um futuro. Nós precisamos ser capazes, como país, de construir o caminho para o futuro. Mas isso nós já estamos fazendo. A partir do momento que nós cinco estamos aqui colocando a nossa opinião, nós já estamos fazendo isso. Porque todos nós já estamos correndo risco. Nós já temos implantado no Brasil uma ditadura do judiciário, onde nós somos obrigados a nos calar. Até para nós aqui colocarmos nossa expressão, o nosso sentimento, nós pensamos muito para dizer o que nós vamos dizer aqui, para a gente não prejudicar a Jovem Pan, porque nós vamos responder por isso. É lógico que todo cidadão, sempre você falou uma besteira de alguém, falou um absurdo de alguém, você tem que responder pelo que você fala. É lógico, eu concordo com isso. Ninguém pode ser insultado, ninguém pode ser difamado. Tem que haver ordem. Mas nós chegamos no Brasil onde o livre pensamento, onde a livre expressão passou a ser
passou a ser crime. Eu estava agora assistindo o pessoal do futebol aqui falando sobre futebol, fazendo uma analogia. O futebol está entrando na mesma situação, Thiago. A gente vê que a credibilidade do futebol está caindo por terra, porque a corrupção dentro do futebol é muito grande, o juízo, a parte judiciária no futebol também está trazendo uma série de, como vocês falaram, cada dia é criado uma regra no futebol, o que era certo ontem, hoje não é mais, e o país passa por isso. Então nós passamos por uma crise de credibilidade jurídica, nós passamos por uma crise de instabilidade na vida das pessoas. O advogado, eu não sou advogado, minha filha Juliana é advogada. Excelente advogada, inclusive. O Koba conhece minha filha, inclusive o Koba do meu lado, melhor do que ninguém para falar sobre direito, tá o Kobayashi aqui. Hoje o advogado, ele não sabe o que ele deve fazer, porque o que era a lei ontem era cláusula pétrea. O pessoal gosta de falar essa palavra. Cláusula pétrea, hoje é cláusula mole, porque não é mais pétrea, é porque não tá valendo mais. Então, se alguém lá em cima querer, ela vale. Se ele não quiser, não vale mais. Isso já é uma ditadura. É pior do que isso, Telhada. A cláusula... O Pavinato fala isso, né? A cláusula, ela continua. Não acredita que tem uma democracia. Ela continua valendo, mas depende quem é que está sentado no banco dos réus. Valer, né? Porque se ainda fosse uma regra só para todo mundo, a gente ainda poderia falar em democracia. Exatamente. Mas quando nós temos uma aplicação seletiva do direito como nós temos hoje, aí nós já podemos falar que nós estamos flertando aí com um estado de exceção. Mas o meu ponto é que o Brasil nunca foi o paraíso da segurança jurídica. O Brasil nunca foi um paraíso da justiça, onde a justiça funciona direito, onde quem tem que estar preso está preso, quem tem que estar solto está solto. Nós sempre tivemos essas dificuldades. Então a gente não pode entregar os pontos e dizer acabou. A gente precisa continuar acreditando no país e construindo a democracia. Nunca foi o paraíso, mas virou um inferno, né? Uma questão de que trabalha essa narrativa, como eles denominam, e a diferença entre uma ideologia de esquerda e uma ideologia de direita, e poderia determinar uma ideologia de esquerda que busca impor o comunismo e uma questão de censura contra um liberalismo mais aplicado. É que se a direita não quer alguém armado, não compra arma. Não impede que os outros que queiram possam comprá-la. A esquerda busca isso. Se tem alguém de direita que é homossexual, vive com essa sua homossexualidade sem incomodar o outro. Mas se a esquerda tem um princípio homossexual, todo mundo tem que ser homossexual. E o maior é, se alguém de direita não gosta desse programa, ele troca ou desliga a TV. Mas quando é a esquerda que não gosta, ele quer extirpar o programa. E essa é uma grande diferença, porque falamos da censura, o próprio ministro Barroso falou, derrotamos a ditadura, derrotamos a censura. Na época do Bolsonaro, quem gostar ou não gostar poderia dizer o que quisesse, inclusive do próprio Bolsonaro. Teve até um filme que foi feito de uma pessoa que parecia Bolsonaro, com uma faixa de presidente numa moto, que era assassinado. O que aconteceria se isso é feito agora com o Lula? Então, essas diferenças são perigosas, porque vamos afastando o limite do que é correto e incorreto. E ó, mano, antes de vocês falar, eu vou chamar aqui essa declaração do Lula, que o Dieguinho falou, que ele mesmo assumiu, que ele mentia nos números. A gente achou nossa produção, o alemão lá correu atrás. Vamos botar, porque o Lula fala tantos absurdos, né? Vem falando tantos absurdos, falou números tão absurdos recentemente. E vamos ver aí que o alemão recuperou esse discurso do Lula, que o Diego lembrou aqui, que ele mente mesmo nos números pra chamar a atenção. E aí? Eu cansei de viajar muito falando mal do Brasil, gente. Era bonito a gente viajar muito e falar, no Brasil tem 30 milhões de crianças de rua, no Brasil tem 30 milhões... A gente nem sabia, tem não sei quantos milhões de abortos, era tudo clandestino, mas a gente ia citando números, sabe? Se o cara perguntasse a fonte, a gente não tinha, mas a gente ia citando números. Eu não esqueço nunca, porque eu estava debatendo, o Roberto Marinho e o Jaime Lerner em Paris. Mas eu estava dizendo, porque no Brasil tem 25 milhões de crianças de rua. Eu era aplaudido calorosamente pelos franceses. Quando eu terminei de falar, o Jaime Lerner falou assim para mim, ô Lula, não pode ter 25 milhões de crianças de rua, Lula. Porque senão a gente não conseguiria andar nas ruas, Lula. É muita gente. Olha aí, ele fala isso, eu vou passar para você a palavra, Dieguinho, porque você que lembrou, ele fala rindo. Ele fala rindo que ele andava pela Europa mentindo o número para gerar impacto
E olha o final, Lula, não pode haver 25 milhões de crianças de rua, senão você não andava na rua. E ele fala isso rindo. Ele assume rindo que ele mente para gerar uma visão negativa do Brasil no exterior. Não é mentir para gerar uma visão positiva, não. É mentir para gerar uma visão negativa do Brasil, Diego. Ô, Thiago, sabe o que? O começo do discurso me chama muita atenção, que ele diz que era bonito andar pela Europa falando mal do Brasil. E quando ele diz isso, o que a gente pode entender dessas palavras dele? Que talvez o Lula esteja criando problemas para o nosso país para tentar ser o suposto salvador com as soluções. E fora isso, ele confessa que ele é um viciado em mentira, ele é um mentiroso contumaz. E o que ele não precisava nem confessar, né? Basta você fazer uma análise profunda, e nem precisa ser tão profunda assim, do governo Lula. O Lula não cumpriu uma promessa de campanha. Ele ganhou essa campanha prometendo picanha e cerveja, e logo nos primeiros meses ele ofereceu abóbora para as pessoas. Então, a mentira é um método do Lula. É algo que ele pratica no seu dia a dia. É a forma com que ele governa. Ele governa colocando uma mentira hoje, colocando outra amanhã e, novamente, crente de que ele está fazendo o discurso que agrada aquela plateia, parecendo não se lembrar que a todo momento ele está sendo filmado, a todo momento ele está sendo visto. Mas não é do Lula. Não é só do Lula. É da esquerda. Vou te dar um exemplo do meu país. Teve ditadura. E foram, segundo a narrativa da esquerda, 30 mil desaparecidos. Teve uma comissão dos direitos humanos que chamaram a todas as pessoas que tinham conhecidos, familiares, dizendo: o teu familiar desapareceu, sumiu? Sim, 1. E o outro, 2. Juntaram 7 mil pessoas. Não eram 30 mil, eram 7 mil. Isso na Argentina. Na Argentina. Mas você pergunta para qualquer pessoa hoje, quantos desaparecidos tem na Argentina? 30 mil. Mesmo que oficialmente foram ratificados 7 mil. Mas essa narrativa que acabamos de ver fica. Manda, divulga, vai ficando. Isso é um princípio nazista, né? Goebbels, né? Sim, claro. Uma mentira dita várias vezes acaba se tornando uma verdade, né? Isso os nazistas impuseram, inclusive, na época da propaganda. Não. É por isso, inclusive... que vem desse governo. O pior é isso. Pra mim, o que mais me revolta é isso, é a hipocrisia. Porque vem desse governo uma PL que é chamada de fake news. Exato. A PL das fake news, ou seja, para combater mentira. Sendo que o presidente atual já assumiu. Aí ele assumiu que ele mentia números. Ou seja, a gente não sabe o que é. E quem é o relator dessa PL? Um comunista. E pior que isso, pilhado, nós temos uma tentativa de um PL, mas nós já temos um órgão dentro da União, que é a Procuradoria da Verdade, que tá lá para dizer o que é verdade, o que é mentira e combater a fake news em defesa da democracia. É que a Procuradoria da Defesa da Democracia, né, que é subordinada à Advocacia Geral da União, que é do Jorge Messias, conhecido também como Bessias. Você queria falar, Koba? Não, eu ia falar que essa coisa de falar muitas vezes uma mentira até que ela se torne verdade, é por isso que o Lula fala o tempo todo sobre golpe, no caso do impeachment da Dilma. Trata o impeachment da Dilma como golpe e o tempo todo, e não só ele, agora a imprensa oficial também está no site do governo citando o impeachment como golpe, para justamente criar esse imaginário de que, olha, impeachment é golpe. Então, daqui a pouco... à democracia brasileira e às instituições. À democracia, ao Senado, ao STF, enfim. Mas isso tem um porquê também, não é só para olhar para trás, é para frente também. Ele prepara no imaginário comum a ideia de que impeachment é sinônimo de golpe, para que quando alguém ensaiar uma possibilidade de impeachment do presidente Lula, já se criar o alerta. Opa, já teve um golpe, nós não vamos aceitar um novo golpe. É mais ou menos essa a ideia. Ô, Koba, e só para acrescentar, algum colega do telhado, algum deputado federal, denunciou o Lula a respeito dessas declarações dele, de que o impeachment da Dilma teria sido um golpe na Procuradoria da Defesa da Democracia, e a denúncia foi arquivada. Essa coisa do Lula de sair mentindo pelo mundo é uma estratégia narrativa de se colocar como uma vítima, né? Porque quem ocupa na narrativa, na mente das pessoas, o lugar de vítima, acaba tendo uma benevolência do interlocutor. Então, essa estratégia de dizer, é tudo muito pior do que é, na verdade, é para tentar despertar uma compaixão e se colocar no lugar daquele que recebe a benevolência. Só que isso serve ao interesse de quem? Não necessariamente ao interesse do Brasil nesse caso, muito mais ao ego patológico de alguém que quer ocupar um papel de protagonismo no mundo, que quer viajar o mundo sendo cumprimentado pelos colegas.